Seja muito bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Estamos quase no final do estudo de todos os livros da Bíblia. E mesmo que hoje seja a primeira vez que você participa desse programa, eu o desafio a juntar-se a nós. Nunca é tarde demais para começar a estudar a Bíblia, a Santa Palavra de Deus. No final do último programa, comentamos sobre as cartas às 7 igrejas do Apocalipse, nos capítulos 2 e 3. Alguns estudiosos acreditam que estas 7 igrejas, além de serem igrejas que existiram realmente, são também um retrato da igreja hoje. O livro do Apocalipse é fascinante, muito profundo e uma fonte inesgotável de ensino. Procure se lembrar que não é uma questão de ser uma mensagem para a igreja que ficou no passado ou para a igreja de hoje. Geralmente são para as duas. Quando estudamos as 7 igrejas, observamos que as características daquelas igrejas servem para retratar as características da igreja de hoje. Os que concordam com esta ideia acreditam que a carta à igreja de Laodiceia representa as igrejas dos tempos modernos. A igreja de hoje é morna, sem entusiasmo, muito rica, que acha que não precisa de nada e não sabe que espiritualmente é miserável, pobre, cega e nua. A exortação à igreja de hoje é: você deve se sentir com roupas brancas. Você deve se arrepender e ser purificada pelo fogo do castigo da perseguição para que fique pura como ouro. Está nesta carta, que é a passagem tão conhecida de todos nós: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. O Cristo ressurreto está dando uma mensagem bem direta para a igreja de Laodiceia. Olha, eu a amo demais para permitir que você continue a ter comigo esta relação indiferente. Por isso estou batendo a porta da sua vida. Estes problemas que você não consegue resolver, sou eu batendo na sua porta. Veja o que há por trás das tempestades e dos problemas que você não consegue resolver. Eu estou batendo a porta da sua vida porque amo você. Abra a porta da sua vida e me convide para entrar no seu coração e nas áreas mais importantes da sua vida para que tenhamos comunhão. Depois que João transcreve as cartas para as 7 igrejas, ele conclui a segunda parte de sua missão. Para muitos, a parte mais importante desta missão começa no capítulo 4. No capítulo 1, João registrou sua experiência e o que viu. Nos capítulos 2 e 3, ele registrou a situação das igrejas através das cartas para elas. Mas a partir do capítulo 4, João iniciou outra parte de sua missão. Suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. A maior parte do Apocalipse refere-se ao que vai acontecer no futuro. A partir do capítulo 4 até o final do livro, todo o seu conteúdo é referente ao futuro. Esta característica é uma das chaves que nos ajudará a compreender o livro do Apocalipse. Para enfocar melhor a chave de número 4, que nos ajudará a decodificar a mensagem do Apocalipse, precisamos entender a cronologia dos capítulos 6 ao 19. Os capítulos 4 e 5 são relativamente fáceis. Eles possuem uma linguagem de sinais muito bonita relacionada à adoração no céu. Estes 2 capítulos são os meus preferidos do livro do Apocalipse. Eles são absolutamente belos, repletos de revelações sobre o céu. Já no capítulo 6, o tom muda e o livro se torna mais difícil de ser compreendido. Conheço vários pastores que, quando começam a pregar sobre o Apocalipse, se saem muito bem no princípio. Eles falam da experiência de João, uma bênção para todos que leem. Depois falam sobre as cartas para as igrejas, sobre como são semelhantes às outras cartas às igrejas do Novo Testamento, e como são repletas de aplicações práticas. Eles gostam de dissertar bastante sobre o capítulo 2 e 3. Uma vez, eu estava dando um estudo sobre Apocalipse e uma senhora me perguntou: escuta, você vai falar sobre alguma coisa além do capítulo 3? Estou começando a ficar cansada dessas cartas às igrejas. Quando chegamos no capítulo 6, fica difícil interpretar o texto. Conheço um pastor que estava dando um estudo sobre o Apocalipse já pela metade do capítulo 7. Ele estava lendo uma passagem e todo mundo acompanhava a leitura na própria Bíblia. Quando ele terminou, perguntou: e vocês querem saber o que tudo isso significa? Todo mundo olhou para ele e alguém disse: não entendi nada. Achei tão franca a resposta. Realmente, depois do capítulo 6,
É muito difícil interpretar esse livro. Peça ao Espírito Santo para ajudar você a interpretar essa parte difícil do Apocalipse. Procure entender a cronologia existente nos capítulos 6 a 19. A série de eventos que compõem a segunda vinda de Cristo abrange um período muito longo. Existe muito tempo envolvido desde o primeiro acontecimento até o último. A duração desse tempo depende da interpretação e da ordem cronológica que você adota. Estes eventos precisam ser organizados em ordem cronológica, mas isso é muito difícil de ser feito. De qualquer forma, independentemente da ordem que você acha que eles vão acontecer, o tempo de duração da sequência desses eventos é muito longo. Dentro deste leque de eventos que compõem a segunda vinda de Cristo existe a chamada Grande Tribulação, que durará 7 anos e constitui-se um dos eventos mais rápidos. Jesus falou no Sermão do Monte das Oliveiras, em Mateus capítulo 24 e 25, sobre uma grande tribulação. Porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Houve períodos na história da igreja que o sofrimento foi tão grande que alguns pensaram que já era grande tribulação. Talvez se você tivesse passado por alguma guerra, rodeado de fome, perseguição e matança, você também acharia que estava vivendo a grande tribulação. Mas quando Jesus descreveu a grande tribulação, ele afirmou que se aqueles dias não fossem encurtados milagrosamente, não sobreviveria ninguém. Você já assistiu a algum filme que tenta retratar o fim do mundo? Eu vi o filme The Day After. Este filme tenta retratar o que seria um holocausto termonuclear. Poderíamos dizer que este filme dá uma ideia da grande tribulação. A grande tribulação é o assunto dos capítulos 6 a 19 de Apocalipse. Alguns estudiosos acreditam que ela durará 7 anos. Os capítulos 6 a 19 enfocam este período. A grande tribulação está ilustrada nesta parte do Apocalipse através dos julgamentos. No capítulo 6, lemos sobre a abertura do primeiro selo. E toda vez que um selo é aberto, um julgamento terrível e impressionante acontece. Depois acontecem os julgamentos das trombetas. 7 trombetas, e isso quer dizer que é um julgamento completo e perfeito. Cada vez que uma trombeta toca, acontece um julgamento. Os selos são abertos no capítulo 6, as trombetas tocam nos capítulos 8 e 9. Depois, no capítulo 16, temos 7 taças e todas elas derramam. Cada vez que uma taça derrama, mais um julgamento acontece. Há muitas razões porque parte do Apocalipse é difícil de ser entendido pela maioria das pessoas. Ele pode ser difícil para algumas pessoas porque é assustador e nós não gostamos de ler sobre um futuro assustador. Ai, ai, ai. É isso que ouvimos com todos esses julgamentos. Ai, ai, ai. O Apocalipse não ajuda a combater a depressão. Por favor, não recomende a leitura do Apocalipse para ninguém que esteja sofrendo de depressão. Este não é um livro muito animador. Um dos fatores que dificultam a leitura do Apocalipse é saber se estes 3 tipos de julgamentos dos selos, das trombetas e das taças são 3 períodos distintos de julgamento. Eles são consecutivos, mas separados? Será que estes períodos de julgamento vão piorando? Difícil afirmar. Eu pessoalmente acho que os julgamentos são consecutivos e que ficarão mais intensos no decorrer dos 7 anos de duração da grande tribulação. Se você acha que está complicado, agora é que as coisas começam a ficar difíceis. Há informações ou comentários sobre os 3 tipos de julgamentos, sobre a descrição deles. Os capítulos 7, 10 a 15 e 17 a 19 não estão em ordem cronológica. Imagine que você, que não é muito familiarizado com óperas, assista à apresentação de uma ópera. Imagine que você receba o programa da ópera e descubra que ele está totalmente fora da ordem cronológica, ou ainda que o programa não tenha nada a ver com a ópera em si. Você procura a programação do primeiro ato, mas ela está no lugar do terceiro ato, ou talvez errado, esteja relacionado ao segundo ato, enfim. Você não acha que deste jeito ia ficar bem difícil de entender qualquer coisa dessa ópera? Pois é justamente com algo assim que você vai se deparar
no estudo dos capítulos relacionados aos julgamentos. Preste atenção na ilustração que o teólogo Charles Ryrie fez desta parte do livro do Apocalipse. Imagine que você esteja participando de um jantar no qual um homem comece a contar uma história da viagem de férias que fez com sua mulher 7 anos atrás. Você sabe que as mulheres são muito melhores contadoras de histórias do que os homens, não sabe? Ele começa dizendo que foi na 2ª semana de julho, e ela interrompe. Ei, não, pode ter sido na 2ª semana de julho, porque sua mãe quebrou a perna na 2ª semana de julho, lembra? Ah, foi na 1ª. O homem, muito paciente, continua a narração. Mas como a mulher sabe contar a história melhor do que ele, ela continua interrompendo para acrescentar uma informação e outra, e na maioria das vezes, fora da ordem dos acontecimentos. Só quando os dois terminam de contar tudo é que você entende a história toda. É mais ou menos isso que acontece nesses capítulos do Apocalipse. Há 3 julgamentos, provavelmente todos relacionados com a grande tribulação. Entre um julgamento e outro, há o acréscimo de detalhes, que não são relatados na ordem cronológica. Se você estiver avisado disso, não vai se confundir tanto durante a leitura. Mas sabendo disso, em posse da chave mestra, o Espírito Santo, é possível que você encontre a espinha dorsal do texto dos 3 julgamentos. A seguir, vá montando o quebra-cabeça, acrescentando os comentários e pedindo ao Espírito Santo que mostre a você onde cada um dos comentários se encaixa. Existem algumas razões porque o texto que começa no capítulo 6 e vai até a metade do 19 é considerada a parte mais difícil de ser compreendida. Mas esta parte do livro do Apocalipse não é impossível de ser entendida. Minha oração é que com a chave mestra, o Espírito Santo, e esta visão que compartilhei com você, revelada a homens santos de Deus, ajudem você a compreender a parte mais difícil do livro do Apocalipse. Continuaremos o estudo deste livro no próximo programa. Então, até lá, Deus lhe abençoe de uma forma especial e vamos nos preparar para a vinda do Senhor Jesus. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.